Oi, paz e graça, aqui é o irmão Valnei e eu queria fazer uma reflexão na palavra do Senhor e compartilhar ela. Uma reflexão em João, o Evangelho de João, capítulo 6. A gente vai ler alguns versículos aqui, a partir do versículo 60. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 60. João capítulo 6, versículo 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isto vos escandaliza? Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Que é basicamente a conclusão de uma circunstância que Jesus viveu, no caso, a consequência de uma de suas ministrações, que ela tem a origem na multiplicação dos pães. Aí muitas pessoas passaram a seguir Jesus, não porque acreditavam em Jesus, não porque precisavam de curas, de milagres na sua vida, mas simplesmente porque queriam saciar a sua fome de pão e de peixe. E viram Jesus apenas como esse profeta com essa missão de ser aquele que saciaria a sua fome física. E numa dessas peregrinações dessas pessoas atrás de Jesus, Jesus se incomodou com aquilo, porque via neles que eles não conseguiam observar nele quem realmente ele era e qual era o propósito que ele estava ali, e não conseguiam, seguiram-no com o intuito e o propósito de se tornarem discípulos. Aí ele se revela de uma forma mais integral. Aí ele começa a relatar, usando uma mensagem antiga dos tempos do deserto de Israel, quando eles comeram maná, e Jesus deixou claro que aquele maná que desceu do céu, todos comeram, todos morreram, mas diante deles estava o verdadeiro pão da vida que tinha descido do céu. E aí ele começou a revelar a eles a necessidade de participar, de terem comunhão com ele, numa linguagem simbólica. Ele começou a falar da sua crucificação, da comunhão que estaria representada no partir do pão e no beber do cálice. O pão este que simboliza a sua carne e o cálice de vinho que simboliza o seu sangue. Mas ele não foi compreendido. Muitas pessoas começaram a abandoná-lo. Aquelas pessoas, inclusive, ou principalmente, que só estavam atrás dele, atrás dos benefícios, porque só enxergavam Jesus desse jeito, como alguém que temporariamente supriria as suas necessidades. E ao fazerem isso, seus discípulos viram a popularidade de Jesus sendo diminuída. E é onde nós lemos aqui no versículo 60, algum dos seus discípulos, um deles dizendo, diante do discurso de Jesus: duro é este discurso, quem o pode ouvir? São palavras
que eles consideraram bem difíceis de serem administradas, digeridas, concebidas. E aquilo não alterou Jesus. Aquilo não alterou, não fez ele pedir desculpas, não fez ele mudar o roteiro da mensagem. Ele continuou com aquela mensagem. Sabe, existe muitas vezes nas nossas vidas, como servos de Deus, uma intenção de busca de popularidade. E às vezes a gente tenta, ou a maioria de nós tenta, dizer aquilo que agrada ao povo. Jesus, na verdade, dentro do discurso ali, ele não foi grosseiro com ninguém. Ele apenas revelou a missão dele. Ele não xingou ninguém, ele não descartou ninguém, mas ao revelar quem ele era, o seu propósito de missão, aquilo escandalizou as pessoas. E, inclusive, os seus discípulos também ficaram um pouco atônitos, onde ele faz a pergunta, diante daquela murmuração entre eles, aquela conversa paralela que ele percebeu: isso vos escandaliza? Vocês também estão escandalizados? E Jesus é enfático com eles, e pelo fato que Jesus sabia, o texto aqui no caso diz bem claro que Jesus sabia quem acreditava nele e quem não acreditava nele. E ele não fez o menor esforço para que quem não acreditasse nele viesse a crer. Ele não começou a fazer algo que chamasse a atenção dessas pessoas para o lado dele. Não, isso não é Jesus. Jesus seguiu firme no seu propósito. Quem ouvia a palavra e cria e se achegava a ele era bem-vindo. Mas quem se escandalizava nele, ele não mudava a sua atitude por causa da reação das pessoas. Então, para nós vir como exemplo, que a gente não precisa fazer, nós não precisamos fazer nada para poder agradar ao ser humano, no sentido de até mesmo pegar os nossos princípios daquilo que a gente entende e conhece e transformá-los a nível de aceitação e ser agradável às pessoas. Não, nós devemos ser sinceros e corretos, para que aquele que se aproximar, se aproxime tendo consciência daquilo que está se aproximando, daquilo que está vivendo, daquilo que está crendo. Aí o Senhor ainda vai dizer a eles assim, na sua perda de popularidade, de que muito estava voltando para trás e havia uma pressão para ele mudar aquela forma que ele iniciou aquele discurso. Porque as pessoas queriam ouvir novamente a bem-aventurança, continue com aquele discurso agradabilíssimo, de bem-aventurado, mas não, ele estava agora num outro nível e não dava para voltar mais atrás, não. Se aproximava o tempo da sua crucificação e cada vez ele era mais claro. E ele deixou para eles a seguinte decisão: vocês querem segui-los também? Querem retornar também? Querem retirar-vos da minha presença também? É onde Pedro toma a palavra e com a grande sabedoria ele vai dizer: para onde iremos nós? Pois só tu tens palavra de salvação. Então, por mais que o Senhor não estivesse sendo compreendido, mas havia neles uma disponibilidade de permanecer, de ver a clareza daquilo que estava sendo dito, porque eles davam credibilidade a ele, porque eles tiveram outras experiências além daquele momento. Então tem pessoas que apenas observam um momento na vida de alguém, observam um momento e julgam toda uma trajetória por um momento. Mas quem anda lado a lado, conhece toda a história, não perde o tempo julgando as circunstâncias por um momento, mas sabe administrar aquele momento desagradável para que coisas boas possam continuar fluindo na sua vida. Parecia desagradável estar com Jesus naquele momento, mas Jesus vem trazer ao coração de cada um deles e traz ao coração de cada um que crê a devida paz e a devida estabilidade emocional, psicológica e espiritual, principalmente, para todo aquele que crê na sua santa palavra e entende a revelação da crucificação, os objetivos da sua morte e ressurreição. Então, eu deixo essa reflexão, essa meditação dentro desse texto. Que Deus abençoe a todo aquele que conseguiu chegar
até o fim desse vídeo.